Convido você agora a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Estamos caminhando para a Páscoa e é muito importante que leiamos e tenhamos uma meditação no livro de Êxodo. Então, no livro de Êxodo, que é o segundo livro da sua Bíblia, no capítulo 12, no verso 23. Êxodo 12, 23, assim diz a palavra do Senhor. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Vamos orar a Deus. Pai, pedimos a iluminação, a condução do Teu Espírito sobre nós. A verdade da Tua palavra, Senhor Deus, é evidente e temos a lei do Senhor impressa em nosso coração. Mas nossos sentidos estão obstruídos, Senhor Deus, estão embotados por causa da nosso egoísmo, nossa busca de interesses próprios, pelo nosso pecado. Então pedimos, Senhor, que em nosso coração, por ação do Teu Espírito, o amor a Ti, Senhor, seja prioridade. E seja louvado, Senhor, até nos nossos pensamentos. Conduze-nos, então, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós, homens, seres humanos, podemos dizer que somos bastante inconsequentes, analisando nossas histórias. O que é o inconsequente? Inconsequente é aquele que não consegue ver as consequências dos seus atos. E como, às vezes, a consequência de alguns atos só vão aparecer alguns anos depois, é que nós pensamos, então, que temos uma análise errada do nosso presente e de onde estamos e para onde estamos indo. É mais ou menos como aconteceu com Adão, que quando viu que Eva comeu do fruto e não caiu morta, achou que não haveria consequências e comeu também. Assim também o homem de hoje, né? Uma pessoa dá uma tragada num cigarro e não cai morta, então já concluímos que o cigarro não é um veneno. Uma pessoa toma uma bebida e depois de tomar essa bebida não sente mal nenhum, concluímos que a bebida não faz mal para o fígado. E é exatamente isso que nos leva à prática de coisas que são prejudiciais para nós. E ainda tem um outro nível, que são aquelas coisas que ofendem a Deus. Não somente são prejudiciais para nós, porque nós somos muito pragmáticos, então partimos do pressuposto, aquilo que me beneficia, ainda que o benefício não seja real e que a longo prazo seja maléfico para você, se você não vir consequências a curto prazo ou a médio prazo, então é como se não fosse ruim. Isso faz de nós inconsequentes. Não analisamos de uma forma correta as consequências dos nossos atos. E é mais ou menos assim que nós caminhamos para entender esse texto que nos diz que alguns dos nossos atos ofendem a Deus. Aqui nós vemos nesse texto que há um direcionamento que Deus está ensinando por Moisés como que o povo escaparia da grande maldição que viria sobre o Egito. E algumas coisas precisam ser vistas. Por que Deus estava contra o Egito? O que havia no Egito que levou Deus a se indignar? Talvez uma palavra imediata que nós pudéssemos usar aqui seria a palavra opressão. Os egípcios estavam oprimindo os hebreus. Se você vir, quando Deus chama Moisés, dê uma olhada lá na chamada, ele diz que o povo estava sendo oprimido e o clamor do povo chegava até os céus. E daí Deus ouviu o clamor e desceu a Moisés, porque escolheu Moisés como libertador daquele povo. Com essas palavras, Moisés, já com seus 80 anos de idade, caminha para o Egito para levar ao faraó uma palavra de Deus, que Deus estava ordenando que ele libertasse os hebreus. Esse é o contexto que nós vemos aqui, mas há alguma coisa mais profunda que precisamos ver. Porque o texto nos diz que Deus ia passar para ferir o Egito.
É isso, o Egito era o alvo. Então a primeira coisa que precisamos entender é quem eram os egípcios. Então é muito discutível a origem do Egito, porque eles eram formados, até mesmo as próprias dinastias, obedeciam a várias etnias misturadas naquela mesma região. Mas é fácil entender quem são os egípcios quando você descobre que a palavra hebraica para Egito, toda vez que o nome Egito aparece no Antigo Testamento, é chamado de Mizraim. Mizraim é, na verdade, um dos netos de Noé, né? Se você ler na Bíblia, você vai observar que os dois filhos abençoados, Sem e Jafé, formam algumas etnias, os seus filhos se espalham pelo mundo, mas há uma raça amaldiçoada que é a raça de Cã. E Cã tinha 4 filhos, um deles, muito conhecido, é Cuxi, pai dos cuxitas, e que se pensa que naquela nação Etiópia, que é vizinha do Egito, na Etiópia, os cuxitas seriam eles, os etíopes. Os egípcios são Mizraim. Mizraim é um dos filhos de Cã, e o último filho era Canaã. Então, para você ter ideia, eles habitaram aquela região. Canaã, Mizraim, Cuxi, foram descendo até a África. Mas ele estava debaixo da descendência de Cã. E o Egito alcançou grande prosperidade, grande progresso em ciências, na escrita e uma série de coisas, porém, os egípcios receberam alguns hóspedes. Na época que José do Egito se tornou o primeiro ministro, a maior autoridade no Egito abaixo de Faraó, os hebreus entraram ali como hóspedes. É evidente que a qualquer tempo poderiam dizer para os hebreus para irem embora, mas gradativamente os hebreus foram sendo usados como mão de obra. E aí os egípcios estavam precisando da mão de obra e da exploração que eles faziam dos hebreus. E os hebreus então ficaram dentro da terra do Egito, sendo dominados e estavam vivendo uma verdadeira vida de escravidão. Nós fomos instruídos e aprendemos que o faraó, a maneira de cobrar impostos no Egito, era interessante, que o Egito fazia assim. Cada tribo, cada região, cada etnia, dava um mês do seu trabalho para faraó, em vez de pagar impostos. O faraó era dono de muitas propriedades, então aqueles homens iam cuidar dessas propriedades. E com o tempo eles foram aumentando a carga para o judeu. Por exemplo, 2 meses, 3 meses, transferindo para a nossa realidade de hoje, seria mais ou menos isso. 4 meses, daí a pouco eles estavam o ano inteiro trabalhando para Faraó e não produziam lucro para si mesmos, não cuidavam de si. A escravidão foi gradativa. Mas é interessante notar que Deus então se ira contra os egípcios, porque estavam sendo injustos com os hebreus, pondo sobre eles um peso que não era posto sobre ninguém, e eles estavam sendo tratados como escravos, e eram na verdade um povo livre, o povo de Deus, descendentes de Abraão. Então Deus levanta Moisés para ir libertá-los. O primeiro ato de Moisés, chegando lá, foi dizer ao faraó, deixa o povo ir. E a Bíblia nos diz que Faraó endureceu o seu coração e não deixou que o povo partisse. E exatamente por essa razão, as águas se transformam em sangue. Começam as 10 pragas. Que nós não precisamos pensar que essas 10 pragas têm algum tipo de um segredo místico por trás dela. É simplesmente Deus está desmistificando os deuses do Egito. Então, o boi era considerado, o gato, o rio Nilo, eram considerados como deuses, eram adorados pelo povo de lá. Então, o povo sai da arca com Noé, e em Noé eles sabem muito bem quem é Deus. Mas os descendentes não vão aprendendo e as pessoas vão criando deuses para si. Em vez de agradecer a Deus, agradecem ao boi, agradecem ao rio, agradecem aos céus, ao sol. O sol era mais uma das divindades do Egito, por isso que houve uma praga das trevas. Então, há várias pragas, cada uma delas vai direcionada a um Deus, para mostrar que o Deus de Moisés existia e era poderoso, e mais poderoso do que os deuses projetados, os deuses imaginados pelos egípcios. Então, Deus agora está dizendo para eles
que chegou o momento final, porque Faraó deixava o povo ir e buscava de volta, porque precisava do lucro que os hebreus faziam. Mesmo com medo do Deus de Israel, Faraó agia dessa forma. Então aconteceu que Deus decidiu pôr um fim nessa história, a última praga veio. Ele disse que ia ser tão terrível que os próprios egípcios iam expulsar os hebreus, dizer: nós estamos sofrendo muito mais com vocês conosco do que se vocês forem embora. E é exatamente nesse contexto que Deus diz: eu vou passar pelas ruas do Egito, pelas cidades do Egito, e vou ferir o Egito. E o ferimento era esse, que cada um teria, de cada casa, o primogênito morreria. Eles perderiam o primogênito. Dentro de um contexto que o próprio Faraó se considerava Deus, o descendente de Faraó que assumiria no lugar dele seria o seu primogênito. Fora que muitas coisas que estão ocultas, que a gente não vê escrito aqui, mas que a história nos dizem sobre o comportamento dos egípcios. Era comum entre os egípcios que se casassem um irmão com uma irmã, um casamento incestuoso, para preservar aquela raça, porque não houvesse mistura, para que ninguém entrasse e tomasse o trono. Então, por causa de interesses e egoísmo, se jogavam jovens a uma vida imoral. E o homem se casava com a sua própria irmã. Muito Faraó fez dessa forma. Daí Deus tinha várias abominações que os egípcios cometiam e que Deus era contra. Ele ia passar para exterminar os primogênitos, para que os egípcios tivessem temor do Deus de Israel e descobrissem que os deuses deles não passavam de imaginação, mas o Deus de Israel era um Deus verdadeiro. Então, enquanto isso era dito, Moisés instruiu ao povo que com um ramo de isopo, isopo é um arbustozinho que tem umas flores azuis. Então, pegar um ramo de isopo e molhar no sangue é como a gente hoje usa o pincel para pintar. As casas seriam pintadas, as casas dos hebreus, porque Deus deu ordem a eles, deviam ser pintadas com o sangue de um cordeirinho. E o povo comeria aquele cordeirinho junto com ervas amargas e pão sem fermento. Então o hebreu teria uma dieta especial para aquela noite. E se alguém, por acaso, tivesse uma família muito pequena para comer um cordeiro inteiro, que era muita carne, que ele deveria convidar um vizinho para que comesse com ele. Então eles comeriam da carne do cordeiro e o sangue do cordeiro, porque o hebreu não comia sangue, o sangue era derramado primeiro. Até hoje ainda se pratica isso na forma kosher, de se preparar um boi. Quando um hebreu compra um boi de um frigorífico, o frigorífico é obrigado a matar o boi dentro do método judaico. Um cunhado meu trabalhou num frigorífico e disse que eles penduram o boi de cabeça para baixo, sangram, para que o sangue caia na terra, conforme diz o Antigo Testamento, que é a Bíblia dos hebreus. Então, o derramamento do sangue deveria ser na terra e era sagrado, não poderia ser comido. E há uma relação que alguns hebreus fizeram, que ali estava a alma do animal. E a gente não pode comer a alma do outro. A carne sim, mas a alma não. Era esse o pensamento que eles tinham, e daí o sangue, dessa vez, não seria derramado na terra, mas o sangue serviria para pintar a viga, que é aquela parte central, que ficava no meio da porta, e também pintar as colunas que sustentavam essa viga, que é como nós temos portas hoje, né? Nós temos porta dessa forma. Então o texto nos diz que quando Deus passasse para ferir os egípcios, se ele visse sangue na verga da porta, que é a parte de cima, e nas suas colunas, o texto inclusive diz nas duas colunas, então não era passar em uma só, era passar em todas. E pintado, Deus simplesmente passaria por aquela casa. E Moisés aí nos revela algo interessante, que Deus não passaria sozinho. Havia alguém ministrando a morte, que ele chama aqui de o destruidor. E esse destruidor também não teria permissão para entrar na casa. Então veja só que o sangue tinha esse poder. O que era? Era o sangue de um animal que não tinha defeito, macho,
e ainda deveria ser um animal de 1 ano. Então, com esse pensamento, o hebreu cumpriu o que Deus disse. E quando a morte passou, igual nos nossos dias a morte está nas ruas, ela sempre teve. Mas às vezes é preciso, a morte sempre teve na rua. Só que a gente via notícias de um povo opressor em que temos autoridades completamente lenientes e indiferentes à dor do povo, mais ou menos como o egípcio. Mas a morte sempre esteve na rua. Então, quem sai de casa corre o risco de ser assaltado e morrer nesse assalto. Simplesmente porque as leis do nosso país, elas não punem. A gente é contra a punição. Não, as leis devem ser só para correção, para ajudar a pessoa. Isso num pensamento tolo que foi colocado na cabeça do povo, na nossa cultura, de que o criminoso é fruto do seu meio. E não é verdade. Todos somos criminosos e errados. Então, com esse pensamento de poupar o bandido, como disse uma pessoa que eu quero muito bem, disse para mim, toda vez que você poupa o lobo, você está matando o cordeiro. Então, na medida em que a nossa nação fica cuidando dos lobos, nós estamos destruindo os cordeiros, os trabalhadores de bem. Então, para a gente ver que a nossa situação não é muito diferente do Egito. A morte estava nas ruas, só que a gente não tinha acordado para isso. Foi preciso um vírus para que a gente tivesse a noção de que a morte está nas ruas. E tem mais uma coisa, que ninguém vence nenhuma luta contra Deus. Então os egípcios com seus deuses, com seus magos, tentaram mudar a situação. Os magos imitaram alguns milagres de Moisés, mas não foram, na verdade, enganavam o povo dizendo e dando as suas explicações. Como na época de Jesus, os fariseus davam explicações para os milagres de Jesus, para que o povo não cresce nele. Então chegou a um ponto que agora ninguém teria mais como fugir da verdade. Todo primogênito morreria. E a morte estava nas ruas, passeando pela cidade. Porém, a casa dos hebreus foi poupada, porque foi um sangue colocado, pintando a verga da porta e as suas colunas. Essa que é a chamada bíblica para nosso pensamento de hoje. E ali, aqui no texto, Moisés diz que Deus não permitiria, ele não concederia que o destruidor entrasse na casa para ferir hebreus. A casa que estivesse marcada com sangue, o destruidor não poderia entrar. A origem dessa palavra destruidor está ligado com a palavra ir à ruína, arruinar. É bastante pejorativo, é difícil que pensemos nisso num dos anjos santos de Deus. Se você pensar, é alguém que arruinava, estava ali para arruinar, para levar à ruína alguém. Então daí ele ganha o nome no português de o destruidor. Esse destruidor seria impedido de entrar nas casas, Deus não permitiria. Deus estava controlando esse destruidor. A ideia que nos dá é que já havia alguém querendo destruir os egípcios, empurrando os egípcios para o pecado, para que Deus assim os destruísse. E Deus segurou até o momento que pôde, mas na medida em que Faraó se endurecia e não liberava o povo, não atendia a voz de Deus, a palavra de Deus era dita a ele e ele fazia-se de surdo. Exatamente nesse contexto é que veio a maldição e o Egito sofreu. Mas os hebreus foram poupados porque foram instruídos a pintar as ombreiras da porta, ou as colunas da porta, as duas colunas, e também da mesma forma seria pintada a parte central da porta, de cima, e assim, com aquilo pintado com o sangue do animal, do cordeiro. O destruidor não teria permissão de Deus para entrar naquela casa para ferir. Aparentemente, ele feriria os hebreus, não fosse o sangue. Então é exatamente isso que o texto nos conta. Vou ler novamente para os irmãos o versículo principal para nós partirmos para aplicação na nossa vida. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue, quando Deus visse, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, ou nas duas ombreiras, é o que o texto original nos diz,
passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossa casa. Então, como foi dito, os egípcios viviam em pecado, e todo pecado é uma injustiça. E algumas pessoas podem olhar para Deus e dizer assim que Ele é muito intransigente. Nós é que somos complacentes com o erro. Não é Deus que é intransigente. Deus é justo e perfeito em todos os seus caminhos. Ele é o Criador e tem o direito de exigir que a terra ande em bondade, em retidão o tempo todo. E aí nós passamos por opressão. E eu vou dizer, você que está às vezes pensando nesse texto e dizendo Deus está sendo rigoroso demais, eu vou te dizer o que é o seu pensamento, a sua filosofia. Tem dois tipos de pecados: o pecado grave e o pecado inofensivo. É assim que o homem pensa. E eu imagino que você também, porque você é um ser humano, eu sou também. O pecado grave é aquele que os outros cometem contra mim. E os pecados inofensivos são aqueles que eu cometo. É só essa a nossa definição. Então, a gente está acostumado a ver injustiças pela televisão e não se indigna mais. A gente vê pessoas roubarem o povo, e a gente não se dá conta que é o nosso dinheiro que estava sendo roubado. E aí não se indigna. Tem gente que acha que até que deve defender os bandidos e chamá-los de inocentes. Então, somos uma nação opressora. O Brasil é uma nação opressora. E a população, trabalhador de bem, é gente que está sendo oprimida. Chegou o momento de nós pararmos isso. Vamos construir um governo justo, com leis justas, com leis corretas, leis retas. A grande questão é que nós não mexamos em algumas leis, é porque aquelas leis falam de pecados que nós cometemos. E a gente acha que a função da justiça é recuperar o criminoso. A função da justiça é fazer justiça. Recuperar o criminoso é outro departamento. Porque eu não estou dizendo que não é responsabilidade governamental, mas não é do Poder Judiciário. A justiça é para ser feita. Não, a justiça não é meramente um órgão, vamos pensar aqui uma forma que nós vamos ajudar aquele que cometeu o crime. A justiça não pode ver isso. A justiça tem que perdoar? Não, quem tem que perdoar é a vítima. A justiça não pode perdoar. No capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos, ele diz que os nossos juízes trazem consigo a espada, não é sem razão. Espada é para quê? Para passar manteiga no pão? Evidentemente que não. A espada é para matar. Então, o Estado tem de Deus a autorização para aplicar a pena de morte. E o Estado que se omite de fazer isso está penalizando o seu próprio povo. Pode ver que o nosso sistema, o nosso governo que nós inventamos e descobrimos um jeito melhor do que o de Deus, porque lá no Antigo Testamento tinha pena de morte. Nós não temos mais, nós evoluímos. Não está funcionando, querido. Abra os seus olhos e veja. Não adianta criar lei, fazer propaganda na televisão contra a violência contra a mulher. Está piorando a situação cada dia mais. Mulheres e crianças e velhos são pessimamente tratados pela nossa população. Assim também Deus resolveu trazer juízo sobre o Egito. E quando ele resolve trazer o juízo sobre o Egito, ele cria uma fórmula de que as pessoas escapassem da punição e da peste. Deus manda pintar com sangue. Por que com sangue? Porque na realidade, queridos, veja só, depois no Antigo Testamento, e o Novo Testamento mostra isso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não se compra o perdão a não ser com sangue. É isso que a Bíblia sempre diz. Por quê? Quando o cordeiro morre pelo pecado dos hebreus. Então não significa que o hebreu era menos pecador que o egípcio. O hebreu era tão culpado quanto o egípcio. Todos nós somos culpados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está no Novo Testamento, em Romanos. Então eu te convido para que você observe isso. O hebreu era tão pecador quanto o egípcio, porém ele tinha o sangue a seu favor. Então ele era um pecador que tinha o pecado remido, porque havia sangue derramado. E aí o egípcio não tinha esse sangue, confiava em si mesmo e não dava ouvidos a nada que Moisés dizia e oprimia o povo. O povo foi exterminado, mas aquele que teve a revelação de Deus, a palavra de Deus, e obedeceu, colocando
o sangue para pintar os umbrais da porta e também a verga da porta, com toda certeza esse foi poupado. Essa é uma das coisas que nós podemos aprender com o texto, que somente no sangue é que nós podemos ter remissão de pecados. E uma última coisa para lembrarmos é que Deus não permitia, Deus barrou o caminho do destruidor para que não entrasse nas casas que estavam pintadas, os seus umbrais e a sua verga com o sangue do Cordeiro. Essas coisas nos levam a pensar algumas coisas. Primeiro é essa que eu já disse, que o hebreu era tão pecador quanto o outro e precisava do sangue. E Deus proveu para ele o sangue. Mas existe mais uma coisa. Quando fala que o destruidor não podia entrar na casa, nos faz lembrar do Novo Testamento, em que o apóstolo João diz na sua primeira carta, nos últimos versículos, que aquele que é nascido em Deus, que é nascido de novo, não vive na prática do pecado. Ele já se arrependeu. Então João diz, ele é guardado, aquele que é de Deus o guarda, falando de Jesus, e aí ele completa dizendo, e o maligno não lhe toca. Também lembramos da epístola de Pedro, na primeira epístola ele diz que sofrimentos iguais ao nosso estão se cumprindo no mundo inteiro. E sempre dizendo sobre isso, Pedro diz que o diabo anda ao derredor de nós, buscando a quem possa tragar, como um leão, rugindo como um leão. Então ele está irado com o povo que não está sob o domínio dele. E ele quer destruir esse povo, mas ele só anda ao redor, ele não pode tocar, ele não pode entrar. Assim também a nossa mente tem que caminhar nesse sentido, que se você tem o sangue do Cordeiro, você está protegido. Isso me leva para a última palavra que eu quero deixar para você, que é uma palavra que o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento, explicando, e aí nós entendemos a Páscoa. Como que o cristão entende a Páscoa? Porque o hebreu celebra essa festa da forma como o Antigo Testamento diz, desde esse tempo até hoje. Eles não pararam. E o que deve acontecer conosco? Por que a Páscoa é importante para nós? Porque é exatamente essa lembrança. Paulo diz que ele, como pregador do Evangelho, era um embaixador de Deus e um ministro da reconciliação, que foi isso que Deus confiou a nós, o ministério da reconciliação. O que é isso? Reconciliação é aquele que concilia dois inimigos. Deus está irado com o nosso pecado e nós agindo à revelia de Deus. Então vem o Evangelho e nos faz nos submeter a Deus e lançar mão do sangue de Cristo na cruz. Então minha palavra para você especialmente hoje é: reconcilie-se com Deus. Só tem um jeito, não é justificando, não é explicando, olha, o senhor lembra quando eu fiz tal coisa? É porque, pare com isso, não justifica nada. Justificativa é só uma desculpa. Você precisa da justificação. E é isso que nos é ensinado em Romanos. Você se aproxima de Deus. E como diz João na sua primeira carta, no primeiro capítulo, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E João ainda completa, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Reconcilie-se com Deus. Você não tem força para lutar contra Ele. Chegou o momento de você se submeter. É você que precisa ser transformado, não é Deus. Os defeitos que porventura você atribua a Deus são defeitos seus, não dele. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem que tem alguma coisa para se arrepender. O nosso Deus é perfeito. E aí o que a palavra nos diz é isso, que se você lança a mão do sacrifício de Cristo, você está protegido pelo sangue daquele que derramou-se na cruz, o seu próprio sangue. É muito interessante que Jesus falou várias vezes de amor, disse coisas importantíssimas para a história da humanidade, coisas transformadoras. Mas o que fez diferença foi o ato de Cristo morrer na cruz. Não foram palavras, foram atos. Então arrependa-se agora, diga a Deus que você se arrepende e abrace a obra de Cristo. Como dizia Martinho Lutero em suas orações: Senhor, não olha para as obras das minhas mãos, olha para a obra da tua mão
se referindo a Jesus. Assim também devemos fazer da mesma forma. Orarmos a Deus dizendo: Senhor, perdoa as minhas faltas. Tudo que eu fiz de bom não passava de obrigação minha. E os milhões de pecados que eu cometi na minha vida foram desobediência e não tem justificativa. Mas eu apelo para o sangue de Cristo. E aí sim, aqui o texto diz que quando o Senhor ia passando pelo Egito e ele visse, Deus queria ver aquele sangue lá. O sangue na porta, então aquela casa estava selada e não podia ser invadida. Todo que crê no Senhor Jesus e confessa os seus pecados e pede perdão, está selado com o Espírito Santo. Então diz o apóstolo Paulo que esse selo e o penhor da nossa salvação nos será dado. Um comentarista diz que a cidade de Éfeso recebia várias madeiras que vinham de vários lugares. E aí essa madeira era cortada lá e era colocada a marca do dono. Quando ela chegava no porto de Éfeso, os donos das madeiras iam lá separando as suas. E é isso que Paulo tem em mente quando ele diz que o Espírito Santo nos selou e ele é o penhor da nossa salvação, e vai ser pela presença do Espírito Santo que você vai ser separado dos outros para ser levado por Deus. Chega de viver sozinho, chega de tentar enfrentar as crises sozinhos. É momento de reconciliar com Deus. Passe o sangue do Cordeiro na porta, aqui, como o povo hebreu fez. E todo o mal que vier não vai te atingir, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Lance mão do sangue de Cristo, confessando a Deus as suas faltas, e Ele vai aplicar o sangue de Cristo a você. Converta-se dos seus maus caminhos e decida uma vida mais reta, de leitura da Bíblia e oração, que você se liberta dos seus pecados. Você precisa disso. É a única coisa, o único caminho que encontra. A morte está nas ruas. E ela vai pegar todo aquele que não estiver pronto para enfrentá-la com o sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe e te dê luz em momentos tão difíceis quanto esses que estamos vivendo. Vamos orar para a gente encerrar e eu vou impetrar a bênção. Amado Deus, obrigado por essa noite, obrigado por cada vida que está ouvindo, abençoa-os nas suas casas. Nós sabemos o quanto é importante nos reunirmos e, mesmo sabendo, muitas vezes negligenciamos a importância de nos unirmos. A tua palavra nos diz que é ali que o Senhor concede a bênção, quando os irmãos estão unidos. E a tua palavra também nos ensina, o próprio Jesus, que onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome dele, ali ele estaria. Estamos hoje impedidos de nos reunir, mas pedimos que a tua graça atinja cada lar, a cada irmão que está agora vendo esse vídeo, para que ele encha-se de alegria e da certeza de que o Senhor está cuidando de cada um deles, e que não seremos tratados como os egípcios ou aqueles que não têm temor do Senhor, mas seremos tratados como o povo da tua aliança. É promessa da tua palavra e nós cremos nisso. E pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada lar. É nossa oração, não porque mereçamos, mas pedimos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Está encerrado o nosso culto. Não se esqueça, terça-feira nós temos um encontro, que é a nossa reunião de oração, tá? Uma breve meditação, e oraremos por esses problemas todos que estamos vivendo. Tá? Que Deus te abençoe e recompense por ter assistido esse vídeo e dedicado o seu tempo à palavra de Deus. Amém.